a gravação. E que eu passei a atividade para vocês da sala de aula, que é a aplicação do que a gente estava aprendendo, o que era planejamento urbano regional, as teorias, correntes internacionais de pensar o território, né? Pensar as dinâmicas sociais e o território, pensar as cidades que a gente está planejando, que a gente está querendo tanto num contexto urbano quanto num contexto maior, num contexto regional, como elas têm que ser pensadas a partir do nosso novo contexto, esse nosso novo quadro, as revisões que estão sendo feitas nas teorias e na forma da gente, como arquiteto e urbanista, pensar as cidades, né? E como planejar elas. E daí, a partir disso, vocês já têm atividade que podem ir fazendo. E hoje a aula vai ser preparar vocês para a prova, tá? E a prova vai ser... vocês vão receber... Oi? Tem como tu desativar os áudios de todo mundo? Pronto, Charlize. Obrigado. Não tinha nem me dado conta. Então, voltando. Eu preparei hoje uma aula que ela vai ser meio maçante, tá? Em que eu tive que recuperar, então, porque como eu trouxe conteúdo extra, nós temos a prova em seguida, aí eu trouxe toda a unidade 3 nessa aula de hoje, tá? E o que mais vocês vão ter que fazer? Vão ter que estudar pelo web livro, tá? Como é um conteúdo pouco reflexivo, tá? Ele é um conteúdo que é a lei. Vocês precisam entender, ler, interpretar. Eu vou mandar o link lá no grupo do WhatsApp. Vai estar na apresentação também o link do Estatuto da Cidade, do Estatuto da Metrópole, do Plano Diretor de Pelotas. Não cai na prova de vocês direto, mas para vocês saberem. E o web livro está bem completo quanto a esse conteúdo, tá? Então, o lado bom para vocês é que, na verdade, esse conteúdo vocês vão ter ganhado. Então, ganhando os outros conteúdos, vocês ganharam conteúdo a mais sobre planejamento urbano e regional. Para aqueles que queriam uma disciplina mais fácil e que tivesse que estudar menos, infelizmente ficou pior, tá? Ficou mais trabalhosa. Mas vocês já me conhecem e sabem que eu gosto de trabalhar dessa forma, né? Eu gosto de dar esses presentes para vocês. E que eu chego rindo, né, quando dou esses presentes, mas é com bastante carinho. E obrigado pelo carinho de vocês sempre, que nas redes sociais e também pelas mensagens. Obrigado, viu? Nesse momento em que a gente fica distante, isolado, é legal sentir isso de vocês. Alguém tem alguma dúvida do trabalho? Quer falar alguma coisa agora? Não? Então tá, então eu vou seguir. Eu nunca sei se o tempo que eu dou para vocês responderem é o ideal, porque eu não sei o delay que tá assim para vocês, se a internet tá boa ou não. Mas eu sei que vocês podem levantar a mãozinha, né? Vocês já viram que tem que levantar a mão? Então, quando quiserem falar, levantem a mãozinha. Aí eu paro, observo e aí vocês abrem o áudio e falam. O que vocês acham? Pode ser, né? Pode ser. Pode ser. Tá chegando normal aqui teu áudio. Então tá. No meu essa mãozinha, Gabriel. Não aparece? Não, na outra aula estava aparecendo, mas hoje não está aparecendo. Então tu foi bloqueado de levantar a mão. Tu chega e fala direto, Fabiano. Tu tem essa liberdade comigo. Pode levantar, não precisa levantar a mão, vai falando. Todos têm. Não, agora vai ficar tudo com ciúme do Fabiano. Tá. É que eu encontrei o Fabiano terça agora. Uma cerveja. Não, brincando. É quarentena, pessoal. A gente... Fui na loja lá e encontrei ele. Foi bom reencontrar. Encontrei o Lucas também. Mas louco para a gente terminar essa coisa do Covid, essa quarentena, a gente fazer os nossos encontros presenciais. Mas então, continuando, vamos lá. Hoje,
Eu fiquei super na dúvida quando eu montei a aula para vocês, vou confessar. Se eu fazia o começo mais animado e uma aula teórica que uns acham mais chata, né, mais pesada, depois, ou se eu deixava fazer uma aula mais chata e depois dava uma animada no final. Mas daí eu pensei, pá, eles vão estar super desanimados assim no final, aí não vão ter já um saído, vão ter ver uma live, não vão estar nem me assistindo, aí não vão ver o começo da aula. Então vou empolgar vocês para vocês conseguirem aguentar o resto, tá? Essa é a minha estratégia. Então já estou me entregando como é que eu montei a aula para vocês. Vamos lá. Opa. Pô, a Bárbara chegou bem na hora. Viu? Por isso que a gente dá uma aguardadinha. Vamos lá. Bárbara, tu chegou voando, então hoje é uma aula bem teórica, mas ela vai começar super animada. Hoje é um dia, hoje é 21 de maio. Oi? Não, boa noite, acabei de chegar. Boa noite, Bárbara. Perdi essa introduçãozinha da aula. Vamos lá. Não, mas não perdeu nada de conteúdo. Isso não é conteúdo que cai na prova de vocês, então não é para preparar, mas eu não podia deixar passar, pessoal, porque são... O Wellington. Fala, Wellington, quase que tu perde esse começo bem legal, que é vai chegar musical a aula hoje. Então, estudando hoje conteúdos que não têm a ver, que eu não vou usar hoje na aula, infelizmente, que é sobre política, sobre democracia, coisas estranhas que vocês sabem que o professor de vocês gosta de estudar, eu escutei uma música e eu pensei, eu vou levar isso para meus alunos hoje. Eu já conhecia ela, mas tinha, sabe aquelas músicas assim a gente escuta e no contexto não prestei tanta atenção. Mas achei que tinha tudo a ver com o momento que a gente está vivendo e tem a ver com a nossa disciplina. E aí sou atravessado por aquelas mensagens assim, que tem dia de tudo hoje em dia, então, e aí então recebi uma mensagem que hoje era o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento. Então, eu acredito que isso tem tudo a ver com a nossa disciplina, com planejamento urbano e regional, com a proposta do microplanejamento, com o que a gente vem falando sobre o diálogo, né? Sobre acolher, sobre escutar as minorias, sobre escutar onde a gente vai fazer o projeto, ser uma forma de planejamento que inclua a todos, né? Que seja acessível, que seja para as pessoas, né? Então, tem tudo a ver esse dia de hoje. E então, hoje vamos falar sobre uma data tão especial e importante, ainda mais com tudo que estamos vivendo, né? Que a gente está vivendo, então, da pandemia, com o que a gente está vivendo de conflitos, inseguranças, né? Políticas e econômicas, e da saúde, né? Quem está enfrentando, não sei, tomara aqui Pelotas ainda está leve, né? Tomara que ninguém esteja passando por dificuldades, mas aqueles que eu sei de colegas que também, cada um no seu contexto, perderam entes ou então um abraço a todos por hoje, né? Então vamos lá, continuando. Dia 21 de maio é celebrado o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento, um objetivo de cultivar a compreensão da riqueza e a importância da diversidade cultural, assim como incentivar o respeito pelo outro. Estão entrando e a Gabriela. De novo. Vamos lá, pessoal. Respeito pelos outros. Respeito por todos, por nossa sociedade, por todos que nos cercam, né? Por nossos amigos, nossos familiares. Que não se exclua ninguém, senão a exclusão. Peguei um trecho de uma música, tá? Que é a música Manifestação. E que o projeto de vocês e que os projetos futuros, projeto de vida de vocês, né? Tem esse lema.
né? Manifestação. Foi feita, então, aqui uma música escrita, né, pelo Carlos Renaud. São, se eu não me engano, 117 versos. E eu destaquei aqui alguns que eu queria, em especial, ler para vocês. Não vou cantar, né? Acho que vocês não aguentariam. Não, daí seria uma live, né? Talvez fizesse mais sucesso. Mas eu vou dizer assim, ó, foi um clipe, então, lançado em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A mobilização para os nossos direitos sejam garantidos e ainda continua sendo crucial. A luta pela garantia dos nossos direitos humanos. Então, já falo isso para vocês, né? É super atual. Em 2018 ela foi feita. A letra da música descreve graves violações de direitos humanos, como violência que sofrem a população negra, indígena, quilombola, LGBTI, bem como refugiados, mulheres e pessoas que vivem em favelas e periferias. Então, eu falei sobre isso, né, nas aulas para vocês quando eu trouxe lá o Preciado, né, aquele filósofo que vai falar sobre que as cidades não são o Covid nas cidades, ele não é de forma sofrido ou interferido ou amedronta ou interfere na vida das pessoas de forma igual. Ele é desigual, né? Então, por isso também eu acho que é tão atual. No país que tem o maior número de pessoas assassinadas por ano, a canção Protesto transmite a força e o ânimo que tanto precisamos para continuar lutando. Então, eu queria incentivar vocês a lutarem por isso aqui, ó. Então, por serem pessoas melhores, por serem pessoas mais humanas, mais cidadãos, tá? Além de arquitetos e urbanistas, que eu acho que é o mínimo que precisa ter esse pensamento quando você é arquiteto e urbanista. Então, tá aqui o verso que eu destaco. Por todo defensor da natureza e todo ambientalista ameaçado. Cada vítima de bullying indefesa. Cada transexual crucificado. Cada puta, cada transvesti. Cada louco, cada craqueiro. Cada imigrante do Haiti. Cada quilombola beiradeiro. Pelo trabalhador sem moradia. Pelo sem terra e pelo sem trabalho. Pelos que passam séculos ao dia. Em condições que cansam para caralho. Pela empregada que batalha e como, tal como no sudeste nordestino, e a órfã sem pais hétero nem homo, e a morta num aborto clandestino. Todos, pessoal, todos. Manifestação por todos. É. Um pouquinho. Vocês sabem que eu me emociono. Eu não vou botar toda a música porque ela é muito grande, mas para a gente respirar um pouco, vocês aguentam ouvir uma música? Para quem tiver. Peraí. Beleza, coloca aí. Ó, o Wellington de áudio aí, cara. Ele sempre dizia que estava sem áudio. Vamos lá. Vamos lá. Vou botar Tô aqui no grupo. tentando aqui, minha internet tá meio ruim, cara. Vamos lá. Botei ali para vocês porque tá principalmente pro Wellington, então que tá com a internet ruim, aí fica melhor ver direto, tá? Botei aí no YouTube. A gente começa junto. Já vou botar, aproveitar que entrei aqui. Vou botar o link então. Os outros links não precisam abrir agora, é para depois, é que já fica lá na nossa forma. As coisas, vamos ver. Compartilhar agora. É para escutar no YouTube, então, o áudio? Hã? Para escutar no YouTube a música, então, é isso? Podem escutar direto por lá. Eu vou botar aqui, peraí. Tá aqui.
Tá. Vamos lá. Cadê? Aqui. Vou dar o play. Podem dar o play aí, vocês. Vocês estão escutando a música, Isadora? Não, só teu áudio. Não sai áudio. Não sai a música, quer dizer. Podem voltar. Era só uma parte da música. Escutem depois completa em casa, tá? Pessoal, Ok, saiu tudo aqui. se empolgaram aí escutando? Pois. Pode deixar, eu gostei de escutar aí que alguém estava escutando. Vamos lá. Sinto a falta dos vídeos de vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar a nossa aula. Continuando, depois quem quiser debater sobre a música, debater sobre como isso se encaixa nos trabalhos de vocês, ou como vocês pensam que isso repercute, tem ressonância na formação de vocês como arquiteto urbanista, eu vou adorar ouvir, tá? Depois no final da aula. Vamos para a seção 1 da unidade 3, zoneamento e uso da terra. Uma aula, então, essa zoneamento e uso da terra, pessoal, é uma questão que já vem sendo revista, vem sendo questionada e então revista no sentido porque foi questionada, então se faz umas novas reflexões a partir desse zoneamento rígido, né? Formas de trabalhar. E já desde lá da Kate Nesbitt, então está se questionando esses zoneamentos, né? Que então às vezes acabam com a heterogeneidade, com a multiplicidade de coisas que podem acontecer em regiões, né? Então tá, então vamos lá, vamos começar. Planejamento urbano e regional é esse processo dinâmico e constante, como a gente já viu em outras aulas, né? E para ele ter uma eficiência, né?
ser eficaz, ele tem que ter informações sempre atualizadas, né? Já a natureza dessas informações, então, vão ser de diferentes formatos, né? Então, e específicas para cada fim. Então, a gente vai ter planilhas, dados lá do IBGE, planilhas que vão ser elaboradas por vocês, por geógrafos, por sociólogos, gráficos, tabelas, documentos, mapas, né? O conjunto de informações dos mapas permite a localização do espaço representado em um sistema de coordenadas geográficas, obtidas pela intersecção entre paralelos, linhas invisíveis que circundam a Terra no sentido leste-oeste e meridianos. Então, que são as linhas invisíveis que ligam os polos da Terra no sentido norte-sul. Eu sei que vocês já viram isso do sistema de coordenadas geográficas com a Luana em Urbanismo 1, semestre passado. Então, vou passar mais batido. Os paralelos, então, fornecem a latitude, né? Tem uma distância em grau, então, e aí tem a linha do Equador, que é a linha média, que variam de 0, começando do Equador, 90 graus até o Polo Norte e 90 graus até o Polo Sul, né? Então, a gente tem o hemisfério sul e o hemisfério norte. As longitudes variam de 0, aonde a gente tem o meridiano de Greenwich, tá? Lá na Inglaterra, e a gente tem 180 graus, então, para o leste ou oeste, né? Então, a gente tem essa configuração. Então, leste-oeste, 180. Então, fundamental também para a cartografia é conhecer o relevo do globo terrestre, levando em conta as altitudes, a função do nível médio dos mares, tá? Então, são questões importantes para a gente pensar também no planejamento urbano e regional, como a cartografia pode auxiliar, né? Em mapas, as altitudes são representadas em escalas de cores, sendo utilizadas também curvas de nível. Isso aí a gente viu já desde lá quando vocês estavam fazendo topografia, vendo maquete, né? A gente já conversava sobre isso. Para determinar a posição de um ponto na superfície do globo terrestre, em coordenada geográfica, então, os SIGs, que vocês utilizaram no semestre passado, né? Que é o Sistema de Informações Geográficas, utilizam um sistema de posicionamento global, que é o GPS, né? Então, com satélites distribuídos, então, na órbita da Terra, permitem hoje essa grande facilidade e precisão das nossas leituras georreferenciadas, né? Passam a cada 24 horas sobre um mesmo ponto na superfície terrestre. Então, enquanto isso facilitou, né? Para transformar dados em imagens compreensíveis, recorre-se à representação cartográfica por traço ou por imagem, tá? A cartografia de traços ilustra aspectos artificiais e naturais da superfície planetária, sendo sua área definida por limites políticos, administrativos ou acidentes naturais, planaltos, serras, rios, ânsias. Então, vou ter esses mapas temáticos aqui, tem uma imagem à direita, que é isso. Para além, então, para a gente pensar além do aspecto técnico desse mapeamento, né, dos mapeamentos que podem ser feitos, a internet, né, ela vem no século XXI consolidar uma tendência que surge já na década de 80, tá? E vai se consolidar realmente nos anos 90, que são os mapas dinâmicos e interativos, tá? Então, hoje com as tecnologias da informação com grande avanço, né, das redes de internet permitiram isso, né? Hoje, com a popularização, e ainda teve mais isso, né? A popularização dessas tecnologias do SIG permitem até então que cidadãos comuns tenham acesso às mais variadas informações e podem, a partir de bases de dados digitais disponibilizadas gratuitamente na rede, produzir mapas com as informações que lhes interessam. Esses mapas não obedecem aos padrões ortodoxos da cartografia técnica, mas estão presentes no nosso cotidiano, facilitando a compreensão espacial de coisas, conceitos, condições, processos ou acontecimentos no mundo humano. Como a gente tem agora um exemplo bem simples para vocês entenderem é os mapas do Covid que vão surgindo, né? Mapeamento do Covid atual que as pessoas mesmo vão colocando, podem ir colocando dados, tem diferentes sites informando de diferentes formas, né?
interativas ou não, as aplicações da cartografia são infindáveis. Os mapas podem servir de base para construir mapas cadastrais, por exemplo, muito utilizados pelas prefeituras. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre isso, que é como também podem auxiliar e como são necessários para a gestão urbana, para a gestão das cidades. Mapas cadastrais, habitualmente, representam cidades e regiões metropolitanas e são importantes para monitorar o processo de expansão urbana. Também, a partir dos cadastros, muitas prefeituras geram a planta genérica de valores, a PGV, a famosa PGV, vamos chamar a partir de agora de PGV. E ela vai ser resultado, então, da leitura do valor imobiliário de determinada região. Em função, vai se dar basicamente esse valor, tá? Pela infraestrutura urbana desse lugar. Essas imagens, então, são muito usadas no planejamento para observar a evolução de processo de uso e ocupação do solo, porque registram períodos da história anteriores à disponibilização da tecnologia e imagem por satélite, hoje tão comuns, tá? Como essa imagem à esquerda. Para além dos aspectos técnicos, isso aí eu repeti, né? Vamos lá. Já estava reforçado ali num texto maior. Os mapas podem servir de base para construir mapas cadastrais, então, utilizados pela prefeitura, representam cidades, esses mapas, regiões metropolitanas, então... Peraí. Oi? Alguém quer falar? Pode falar. Oi? Oi? Desculpa te interromper, mas tá apresentando alguma coisa de slide? O que tá aparecendo? O que tá aparecendo na tela, no caso? O que tá aparecendo? Tá aparecendo um texto com uma imagem na direita de uma favela. Tá. Não, então... Não tô nada, só tá aparecendo a primeira tela. Acho que essa é a minha internet, então. Eu vou tentar sair e entrar de novo, porque pra mim congelou tudo. Mas espera aí. Ter certeza. Vamos esperar teus colegas responderem. Alguém mais não tá vendo? Tá com problema? Uma pessoa digitando no computador, pode ser, acho que o primeiro slide, com uma xícara de café. A minha aqui tá normal. Tá normal? Pra mim tá normal também. Pra mim também. Tá, aqui também. Tentar sair, congelou a tela. Tá. Daqui a pouco eu entro. Entra de novo que eu já te aceito, tá, Fernando? Tá. Obrigada. Desculpa interromper. Não, que isso, não tem problema. Pessoal, posso seguir? Segue em frente aí, Rococó. Vambora. Vamos lá. Pega o baile. O Léo aqui. Vamos lá. Opa. Aí me perdi agora. Tá, mapas topográficos. Tá. Também, a partir dos cadastros, muitas prefeituras geram a planta geométrica de valores, que é o que eu coloquei ali. Aí só destacando essa parte do texto, por causa que eu estou destacando assuntos para prova, tá? Que tem lá no web livro de vocês. Mapas topográficos demonstram acidentes naturais, artificiais, ruas, níveis e cotas. A cartografia embasa o planejamento e a execução de projetos de infraestrutura, como rodovias, ferrovias, gasodutos, hidrelétricas, além da demarcação de áreas de assentamentos, de mineração, agronegócio, elaboração de zoneamento ecológico, econômico, ordenamento territorial, segurança territorial, escoamento da produção e desenvolvimento regional, tá? Há inúmeras outras aplicações de cunho não necessariamente físico que podem ocorrer no uso de mapas. Exemplos, então. Mapas que ilustrem problemas do saneamento básico. E esses mapas é que podem ser interativos e feitos em tempo real, com a própria comunidade interagindo e colocando, né? Então, essa também é que a geração de vocês agora, como urbanistas, pode vir e começar a colocar, então, desenvolver aplicativos,
para celulares, então tornar então a tecnologia SIG cada vez mais difundida e que consigam fazer mapas mais dinâmicos, né? E mais que tenham a interação com os usuários da cidade, comparados a mapas de áreas da cidade ou a região em que ocorrem surtos de determinada doença. Podem demonstrar a correlação entre dois problemas e possibilitar tomadas de decisão na esfera da saúde pública. Isso tem bastante no Rio agora, nas favelas, tem várias ações de urbanistas que estão trabalhando, então, nas comunidades, estão trabalhando com esses sistemas, então, de mapeamentos do Covid relacionado à falta de infraestrutura, né? Então, as pessoas vão preenchendo ali, e aí gera, então, dados para conseguir, então, embasar, que nem estava falando aqui, tomadas de decisões na esfera da saúde pública, né? Definir as zonas urbanas e das áreas de expansão urbana é fundamental ao macrozoneamento municipal. A partir desta definição, direciona-se o crescimento da malha urbana no município. Processos de expansão urbana implicam no crescimento horizontal das cidades. Sua delimitação requer cautela, pois se trata da escolha dos locais onde se dará a urbanização. Então, precisa muito estudo para se direcionar a cidade para esse crescimento. O crescimento sempre gera impactos ambientais, gera impactos também no tecido existente, porque pode gerar mais congestionamento, pode gerar, então, problemas de drenagem, problemas de fornecimento de água, vários problemas, então, por isso tem que ser muito bem estudado, né? A etapa do macrozoneamento estabelece as diretrizes de ocupação do solo municipal, determinam-se vetores de crescimento urbano. Então, esses vetores eu destaquei aqui em negrito, tá? Então, aonde está se dando os vetores de crescimento, como é que vai se prever esse crescimento? A ocupação urbana deve ser em áreas onde, e também pode se definir, então deve se definir nesse macrozoneamento, ocupações onde, áreas onde a ocupação urbana deve ser evitada, deve ser proibida, né? Inicialmente, com base na Lei 6.766, que é uma lei importante para vocês saberem, que é a Lei do Parcelamento do Solo, exclui as áreas alagadiças, sujeitas a inundações, aterradas com materiais nocivos à saúde, locais com declividade superior a 30%, terrenos com condições geológicas não propícias à ocupação e áreas de preservação ecológica. Aqui continuo. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental recomenda as áreas propícias à urbanização. Quais que são? Ali está se dizendo que não se deve se excluir aquelas áreas. Então, aí quais que devem ser? Regiões permeáveis ou adequadas para concepção de tratamento sistático de esgoto sanitário. Áreas cuja topografia facilite a construção de redes de coleta de transporte de esgoto sanitário por declividade natural, reduzindo a necessidade de adotar sistemas elevatórios de esgoto, que são caros e dão uma manutenção, dão um problema, né, para a gestão pública. Preservar áreas próximas a aquíferos com potencial para capturar água para abastecimento público e preservar mananciais e nascentes. Então, coisas bem simples para a gente pensar no nosso planejamento urbano e regional, né? Aqui, pessoal, vocês devem ver, me lembro o Lúcio me colocou uma notícia, que passou, Lúcio, não sei se o Lúcio está na aula, mas tem os amigos dele aí para contar se ele não tiver. Ele me mandou um jornal, publicou do Crivella, né, que ele comentou que as ocupações irregulares, né, os pobres gostavam de morar perto das áreas de nascentes, assim, e de drenagem, e áreas de preservação permanente, áreas de risco também, porque gostavam de jogar o esgoto nelas, né? Porque era mais fácil jogar o lixo. Então, isso é errado. Sim, Hã? Não, tô aqui, que ele falava que era mais barato morar perto desses locais. Um completo absurdo pensar que o prefeito, né, que é o grande gestor público ali, vai falar um absurdo desses, em que, na verdade, é um processo de segregação e exclusão, leva as pessoas a ocupar essas áreas e, na verdade, uma omissão do poder público
de conseguir proteger essas pessoas de estarem nessas áreas que são de risco, né, e de fornecer a infraestrutura necessária para a saúde humana, que são previstos por lei, tanto no estatuto, então, nos planos diretores, no estatuto da cidade, tem então essa responsabilidade, né, do poder público, ele vai e fala essa notícia. É errado, né? Então, mas aqui, então, espaços adequados. Elas estão nesses espaços inadequados, acontecem as tragédias no Rio, porque diversas vezes estão em declividades superiores a 30%. Estão em terrenos com condições geológicas não propícias. Estão em zonas alagadiças, como em Pelotas, né? Eu queria que vocês me citassem um exemplo. Um texto em cima do outro. Pessoal? Vendo? Me citem um exemplo em Pelotas. Então, uma ocupação urbana que está num lugar que não é propício. Aqui, pelo que eu falei. Olha, como eu não sou de Pelotas, eu tô tentando pensar. Algum que eu lembre. Gabriel, aquele local ali atrás do Lagos serve como exemplo? Eu não sei qual é aquela área, mas num semestre que a gente fez um projeto com o Fábio, o nosso terreno era próximo e a gente passou por ali. E eu lembro que tinha casas ali de extrema pobreza, assim, estavam bem ruins, assim. E eu acho que é um local que não é propício para habitação. Eu não me lembro qual é o local ali. É na entrada do engenho. Na entrada isso mesmo. Ali perto do porto, né? Ali é a Vai estrada ser do lá no engenho. final da Tiradentes para baixo, lá, né? Beira do canal. Eu lembro que no dia que a gente foi, a gente até comentou com o Fábio como que era a desigualdade batendo na nossa cara ali, porque era o Lagos ali fechado de muros, com aquelas casas, e as pessoas ali naquelas residências ali, naquela situação. Que fala legal, Carol, que reflexão legal. E vocês, assim, colaborando com os outros colegas. Ali tem até uma grande reflexão, que é a estrada do engenho ali, né? Tem uma luta dos moradores permanecerem ali ou saírem, porque tem toda uma dinâmica que lá também tem questões históricas, da entrada da chegada dos negros, né? Dos escravos por ali, dos produtos. E tem a questão de uma área de APP, uma área de preservação permanente, uma área não propícia para ocupação, então lá, né, é bem uma questão bem tensa lá, né, bem sensível, a gente poderia falar o termo, é sensível aquele espaço. E a gente tem ali também o quadrado, ali a região das doquinhas. A gente tem diversas regiões, né? Existem estudos de urbanistas que vão relacionando, né, esses crescimentos, essas áreas de crescimento, como ficam espaços sobrando, acabam sendo ocupados de forma irregular, porque as pessoas não têm, né? É a luta pelos espaços, não tem, então isso se exclui. E aí a gente, quando gera, que nem vocês viram, Lagos de São Gonçalo, que gera uma urbanização que vai naquela direção, esses vetores de crescimento, então incentiva também que se ocupe mais ainda aqueles espaços, né? Então, porque eu vou estar perto do lugar que eu vou trabalhar, provavelmente alguém que vai morar lá vai conseguir algum trabalho ali de servente na hora da construção e depois na hora... E aí, claro, depois quando para de trabalhar, para de crescer ali, aí aquela pessoa vai ficar morando lá por algum tempo, naquele espaço, ou vai conseguir um serviço de empregada. Então a gente gera essa forma de crescimento também por esses atrativos e gera para essas regiões. Então tem que ser bem pensado, por isso e bem legal que vocês colocaram esse exemplo. Vamos lá. Definir as zonas urbanas nas áreas. Eu vou depois tirar, eu botei um texto em cima aqui, desculpem, pessoal, desformatei ele. As áreas de expansão urbana é fundamental. A partir dessa definição, direciona-se o crescimento da malha urbana. Tá. Na etapa do macrozoneamento, estabelece a diretriz de ocupação do solo municipal, determinando o vetor de crescimento. Foi que eu coloquei, né? Então, vamos lá. A mistura de usos pode ser interessante do ponto de vista da diversidade urbana, o que, segundo Jacobs, então olha lá Jacobs de novo, garante a vitalidade urbana. Mas como algumas atividades podem ser incômodas, sua localização deve ser controlada.
tá falando do Saboia aqui, tá? Um exemplo para vocês é a questão das indústrias, né? Então, tu tem uma indústria de gás, né? Vai ter... Porto Alegre tem isso. Aqui Pelotas eu acho que não teve esse problema, que teve o crescimento urbano e aí se permitiu colocar a questão de aquelas da Petrobras, aquela que fazem aqui em Brasília o gás, e aí está no meio da cidade. Hoje, então, ela tem um problema de segurança, né? Porque ela tem que ter uma zona sem nenhuma residência, né? Então, vou dar um outro exemplo para vocês, mas o maior exemplo sempre é a indústria, né? A densidade de ocupação, ou uma zona que o cara tem criação de porcos, ou criação de cavalo, e aí uma grande criação, e aí depois chega e está com urbanizada, também vai ter esse problema. Densidade, ou o transporte também ficar passando caminhões, coisas de carga pesada, né? A densidade de ocupação dessas zonas é controlada pelo estabelecimento de índices urbanísticos, por isso que eu colei lá para vocês o link lá do Plano Diretor de Pelotas, para vocês verem como é que isso funciona também, né? Que traçam parâmetros para a ocupação de lotes. O zoneamento por funções é bastante comum, mas recebe críticas no que diz respeito à sua rigidez, como eu falei lá no começo da aula. Contudo, a maioria das cidades brasileiras recorre ao zoneamento por funções, no qual a cidade é dividida em zonas de acordo com categorias de uso e atividades permitidas, toleradas ou não permitidas. Um movimento iniciado nos Estados Unidos nos anos 80, que é um novo urbanismo, tá? Incentivado bastante pela Jacobs, defende que o planejamento urbano deve focar no desenvolvimento equilibrado entre trabalho e moradia, para diminuir congestionamento e aumentar a oferta de habitação e de trabalho. Zonas de uso misto são mais ainda definidas segundo critérios gerais de compatibilidade, de incompatibilidade e qualidade ambiental de baixa, média e alta densidades. O zoneamento deve permitir pela não segregação das atividades urbanas, considerando incompatibilidades, então, não segregação, mas considerar possíveis incompatibilidades, tá? E o adensamento deve considerar a capacidade da infraestrutura e do meio ambiente e definir áreas de proteção ambiental. Bem, é também necessário que a produção do plano diretor e o estabelecimento de usos de índices urbanísticos seja transparente. A participação popular é primordial para promover a qualidade de vida da cidade e seus habitantes. Agora a gente vai falar mais na próxima sessão já, em seguidinha, que como é que se estabelece, então, esse processo participativo, né, da participação popular nos planos diretores. Mas eu ia citar isso, que é a questão que vocês podem ler lá na Jacobs, que ela é uma grande defensora sobre a densidade, né? Mas tem que se ter um cuidado sobre esse tema, porque é considerar, então, que o adensamento tem que ter essa relação com uma capacidade de infraestrutura e que também tenha uma sustentabilidade no meio ambiente, né? A ideia do meio ambiente está sendo para se propor um adensamento correto, tá? Planejamento urbano e regional, seção 2, como eu estava falando. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês já observou na cidade obras que, depois de feitas, né, depois de realizadas, causaram transtorno no trânsito, né? Conhece uma região que cresceu rapidamente após a instalação de um empreendimento? Me citem, por favor. Não acredito que vocês não Gabriel, sabem. Aqui eu acho que aí na Zona Norte, a área da Anhanguera, acho que é um exemplo, né? Porque assim, quando surgiu depois da chegada dos morados ali, do Terra Nova, por exemplo, naquela região, aí agora em seguida acabou surgindo o bairro Quartier, que é ali que está desenvolvendo, né? O novo hospital da Unimed também, aquela região toda ali. Eu acho que teve um crescimento bem grande ali em relação a isso aí. E claro que com tudo isso teve também o transtorno das obras ali, né? Fernando Osório, essa parte aí toda aí ficou bem difícil, bem, né, intransitável na época de obras e tal. Que eu lembro no momento é isso aí, assim, uma das que mais me chamou a atenção, acho que é pra gente até usar mais
Tu citou 3, assim, né? Tu citou empreendimentos, tu citou a faculdade, a Anhanguera, e tu citou o bairro, né, que está surgindo. E alguém mais quer citar outras que lembram, assim? Pode ser de outras cidades. Por exemplo, rio-grandinos, aí que estão aí na aula. Eu vi ali, percebo também que quando a gente ia para Pelotas, o acesso principal geralmente era pela Fernando Osório, né? Hoje o pessoal com a infraestrutura melhorada ali da 25, ela tem sido bem mais usada também, né? Por dentro do bairro, que tu consegue desviar um trânsito caótico da Fernando Osório, né? Eu que venho de fora, assim, percebo que a entrada ali é bem melhor, assim. Faço Tanto muitos para a trajetos. faculdade, o pessoal que vai pro shopping ali pela Salgado Filho também, para desafogar do centro. Perfeito, Charlize. Tá, então, vamos lá. Vou citar um exemplo, né? O shopping de Pelotas, né? Gerou toda uma mudança na forma dinâmica. O fórum, quando se instalou o fórum, o Big, quando se instalou ali também. Então, tem esses grandes elementos que tem que ser pensado na região, num planejamento regional e até num planejamento, aliás, urbano e num planejamento regional, né? Para evitar problemas para quem já utiliza o local, antes de aprovar um empreendimento, os municípios podem solicitar que o empreendedor apresente um estudo de impacto de vizinhança, o WAVE. Não esqueçam disso, pessoal. Qualquer loteamento que vocês forem fazer, mas um loteamento de maior porte, vocês vão ter que ter um WAVE. Tá? Então, não vou trabalhar com urbano, eu vou ser só arquiteto e quero fazer projetos, e aí vai chegar depois um cara que vai pedir para vocês fazerem um condomínio fechado, que hoje não está mais tá muito, tomara que fique cada vez mais difícil, mas um loteamento, e aí vocês vão ter que ter um WAVE. Uma indústria que vai se instalar vai ter que ter um WAVE, tá? E o WAVE é previsto pela Lei do Estatuto da Cidade, 10.257, tá? E também tem, vamos falar agora sobre a Lei 13.089 de 2015, que é o Estatuto da Metrópole. Essas leis, então, Estatuto da Cidade, Estatuto da Metrópole, fornecem instrumentos que auxiliam os municípios e as regiões na gestão de seus territórios. Cabe ao poder público municipal garantir o bem-estar dos cidadãos através do plano diretor. Esta é uma determinação do artigo 182 da Constituição Federal. Então está lá na Constituição, é lei. É como eu estava falando para vocês mais cedo, que no plano diretor está previsto, então, né, que o Crivella não era para falar aquilo lá. É uma obrigação dele. E não ficar dizendo que as pessoas são dissimuladas ou interesseiras, não sei o que ele quis dizer com aquilo, né? Ou se aproveitam, não têm cultura, são ignorantes, sei lá o que ele poderia falar, quis dizer com aquilo. Essas determinações derivam das lutas de movimentos sociais pela reforma urbana. Tá. Esses movimentos que começam lá na década de 60, que a gente viu lá numas aulas anteriores, né? Pleiteavam a inclusão na Constituição Federal desse capítulo, então, que trata sobre a política urbana. Então, desde a década de 60, com a ditadura militar, se amorna, se bota panos quentes ou se tranca muito para chegar lá na Constituição de 88, né, conseguir se transformar em lei essas questões que então, garantir que esteja em lei, que o poder público tenha a responsabilidade com os cidadãos na cidade e se estabelecer, então, se formar o Estatuto da Cidade, depois o Estatuto da Metrópole. E que tenha, então, cada cidade tenha seus planos diretores. Para atender os objetivos explícitos da Constituição Federal de 88, que é o CF 88, tá? Essa abreviação, são necessários instrumentos urbanísticos que norteiam as leis municipais, contidos na Lei 10.257, 2001. Então, o Estatuto da Cidade vai conseguir, então, ser elaborado lá em 2001, tá? Fica formalizado. Vejamos o contexto legal em que o Estatuto da Cidade se insere.
lá em 88, na Constituição Federal, então estabeleceu as normas gerais sobre a política urbana do país, tá? Através da Lei Federal de Desenvolvimento Urbano. A regulamentação desse artigo se deu, então, através do Estatuto da Cidade, que foi concebido visando a correção das distorções causadas pela intensa urbanização pela qual o Brasil passou a partir da década de 60, sem que o crescimento econômico acompanhasse o vertiginoso crescimento das populações urbanas. Então, nós temos um processo de urbanização intensificado no Brasil a partir das décadas de 60. A gente tem já lá Juscelino Kubitschek, né, trazendo as rodovias, que também vai trazer então esse processo de urbanização. A gente tem, na verdade, o Getúlio Vargas com as leis trabalhistas, e aí tem lei trabalhista só para quem trabalha na cidade, não para quem trabalha no campo. Então a gente já tem esse processo de industrialização que já leva o êxodo rural, já leva a saída a migração do rural para o urbano. Então a gente tem um contexto que vai ter, principalmente isso a gente está falando sobre o Brasil, né, da década de 60, culminando lá na década de 90, se torna na década de 80 e 90, com essas leis, porque a grande concentração, as cidades, quem for acompanhar depois os números, acho que eu já passei para vocês, o Brasil se torna urbano, deixa de ser rural e se torna urbano, tá? Para a propriedade urbana cumprir sua função social, ela deve ser utilizada de acordo com o potencial de aproveitamento determinado pela lei urbanística. Pessoal, isso aqui, assim, ó, é para vocês botarem numa tatuagem, para vocês gravarem isso aqui, né? A propriedade urbana cumprir sua função social, ela deve ser utilizada de acordo com o potencial de aproveitamento determinado pela lei urbanística. Imóveis cujos coeficientes de aproveitamento, CA, sejam menores do que o estabelecido pelo plano diretor, serão, via de regra, considerados subutilizados. Este conceito é importante porque serve para parâmetro, para detectar áreas na cidade cuja infraestrutura urbana não esteja sendo utilizada na plenitude de seu potencial. Me deem um outro exemplo em que a função social da propriedade, que vai vir então lá na Constituição Federal, vai vir, está no Estatuto da Cidade, está nos planos diretores, poderia então mudar a nossa cidade aqui em Pelotas. Deem um exemplo que vocês veem. Eu não entendi muito bem a tua pergunta, Gabriel. Quando vocês veem, então, que esse não cumprimento, que não está se cumprindo a função social na nossa cidade, de alguma área, de algum edifício, em que vocês veem que se fosse aplicada essa lei, poderia se trazer benefícios para a nossa cidade? Tu diz em que edifício ou se fosse aplicado na cidade? Isso que eu não entendi. É porque isso está por lei, tá? Aí eu estava querendo que vocês procurassem exemplos na cidade de vocês, ou na cidade de Pelotas, na cidade de Rio Grande, exemplos de locais, né? Locais, então, ou edifícios edificados ou não edificados, em que tem espaços em que não estão cumprindo com a sua função social e que, se fosse aplicada essa lei, poderiam trazer algum benefício para a nossa cidade. Ah, tá, agora eu te entendi. As próprias periferias, né, Gabriel? De certa forma, né? Que não cumprem, no caso, as moradias, no caso que não tem condições nem de saneamento básico, nem de construção, no caso, né? Isso aí, se elas seguissem, no caso, as normas, as leis, eu acho, as pessoas teriam moradias de melhor qualidade, né? Eu acho que automaticamente seria tipo um bairro mais bem projetado, mais eficiente. Isso daí, né, Sandro, tá correto no pensamento, mas aí não é a questão de cumprir a função social. Aí é falta, então, do poder público e também das pessoas conseguir essa infraestrutura, né, para que tenham, então, bairros que tenham, então, a capacidade de garantir para essas pessoas
os direitos mínimos, né? Que nem a gente vai falar mais adiante. Mas tu está correto no pensamento. Mas o que eu ia falar, eu dando um exemplo para vocês, eu tenho do lado da exemplo, prefeitura... Gabriel. Vai lá, Andréia, vai lá. Então, aqui em Rio Grande, o próprio Junção, né, que até foi apresentado pela Andréia naquela palestra, que é uma área da União, né, do governo federal, que através dessa lei foi destinada para habitação de interesse social em Rio Grande, né, um vazio urbano que não cumpria com a função, né. Também temos um exemplo de um prédio, né, em Porto Alegre, que hoje está instalado há 20 de novembro, que é também uma cooperativa, um prédio público abandonado há muito tempo. O movimento ocupou, então, para forçar que a União doasse o prédio que estava sem uso. Era um hospital muito antigo, que estava fechado, servindo para moradores de rua, tráfico de drogas. Então, o movimento ocupou e, através dessa lei, conseguiu esse prédio, que hoje tem um projeto de Minha Casa Minha Vida reforma, né, reconstrução, e vai atender 76 famílias e é no centro de Porto Alegre. Que baita exemplo, Andréia. Eu ia citar assim, que quem vai no centro de Pelotas, na Praça Coronel Pedro Osório, tem aquele prédio, né? Que não é... A cumprir função social não precisa ser só de prédios do Estado, do município, federais, que não estão cumprindo a função social. Mas existem prédios, então. A gente tem um debate agora que estava tendo na nossa época de Covid. Só uma outra situação. Não sei se o pessoal, você já ouviu falar naquele prédio também no centro de Porto Alegre, que uma quadrilha usou para fazer um túnel, cavar um buraco para chegar no Banrisul e na Caixa Federal. Esse prédio, ele era privado, né? Estava sem uso, com muitos impostos atrasados por muitos anos. Prédio que se tenta fazer valer a lei, mas ainda não se foi possível, porque também não... Quando é ainda do federal, é mais simples. Quando é privado, a discussão judicial pode se estender por muitos anos. Isso. Mas tem pela lei, né, André? Por isso, é que no Brasil ainda está com muita dificuldade, né, André? Tem todos esses entraves, que nem tu falou, se estende por muitos anos, e aí acontecem tragédias como aconteceram em São Paulo, né, aquele incêndio. Agora me fugiu o nome do prédio, mas a gente tem diversos exemplos em Porto Alegre agora que estão se ocupando. Então a gente tem o Centro Histórico, prédios abandonados que poderiam servir. A gente tem em Pelotas aquele prédio que é abandonado por questões trabalhistas, processos que a empresa faliu, tudo, mas ele podia cumprir uma função social, né, André? Terrenos, né, que a gente tem, eu ia dizer que a gente tem um exemplo, um terreno que era da família Simões Lopes, em Pelotas, perto do aeroporto, que estavam ocupando uma área que está lá sem função social, sem ser usada, sem segregada, né? E aí as famílias foram retiradas, que nem a Andréia falou, por ter essa dificuldade toda, foram retiradas para que foram despejadas em meio ao Covid, né? Então, a gente tem que pensar, né, o quanto ainda não se consegue colocar, por isso eu comecei com aquela música Manifestação, né? O quanto ainda precisamos evoluir na nossa democracia, né? Enquanto precisamos evoluir, né? Para a gente conseguir pensar, porque já existem instrumentos, a nossa luta como urbanistas, já existem as leis. Falta a gente evoluir como sociedade na nossa democracia, né? Porque nem se aplicam elas. Mas vamos continuar, desculpem, me empolguei aqui. Obrigado pelos exemplos, André, adorei. Outros instrumentos que eu queria que vocês gravassem, que são zonas especiais de interesse social. A Andréia sabe bem disso, tá? São importantíssimas se criar as ZEIs, tá? Vocês vão chamar agora de ZEIs. Seu princípio é criar zonas urbanas que permitem padrões fundiários e índices urbanísticos diferenciados. As ZEIs reconhecem a diversidade de ocupação existente nas cidades e a possível construção de uma legalidade que corresponda a esses assentamentos e, portanto, de extensão
do direito da cidadania a seus moradores. A implantação de ZEIs deve priorizar a ocupação de vazios urbanos, aproveitando a infraestrutura urbana, disponibilizando à população de baixa renda. Então, devem ser implementadas ZEIs. A Andrea pode nos dar exemplos disso, tenho certeza. E o que o Sandro estava falando talvez ele não chegou a dizer alguma específica, mas que vão sendo transformadas em ZEIs também, em zonas de especial interesse social. Porque o que a gente tem que compreender é que a regra, o planejamento, como é feito por nós planejadores e feito a mais antiga, a André vai poder falar sobre isso, ele é excludente, porque várias pessoas não conseguem morar e se adequar e viver conforme a regra, conforme o que se planejou, conforme essa regra, então, da cidade, né? Então, por isso que as ZEIs, a Zona de Especial Interesse Social, levam em consideração que esses moradores, então, essas zonas mais frágeis, precisam de regimes urbanísticos especiais. André, quer citar algum exemplo sobre algumas ZEIs? Tem exemplo em São Leopoldo, por exemplo, foi feito um regramento específico para uma área gravada, como a EIS-3, que era produção de loteamento, né, a EIS-3. Aí ela segue o mesmo critério da Lei 6766. Mas se for seguir a lei, não precisava ser a EIS, né? Então, aí que muda o regramento. Tipo, o tamanho dos lotes permitem fazer um lote menor, permite o município aceitar um pouco menos de área institucional ou área verde, compensando com as áreas de preservação permanente, para que seja possível atender mais famílias, né? Isso, atende mais famílias e se torna mais barato o processo de urbanização ali, né? De produzir infraestrutura e até as moradias conseguem ter um custo mais baixo, né, André? Então, tu torna mais acessível. É isso que as ZEIs vêm trazer para o planejamento urbano e regional, né? Essa ideia das ZEIs. Consórcio imobiliário. Ainda é pouco regrado, né, Gabriel? Na verdade, tem as ZEIs, mas não tem regramento, porque daí depende de cada projeto, né? De cada área. Depende de cada área, isso mesmo. Depende de cada área, as ZEIs tem isso, né? E aí tem o lado bom e o lado ruim, né, André? Que aí tem sempre uma... Aí depende da cabeça do técnico, né? Depende da cabeça do técnico, de uma questão... Porque toda ZEIs que é criada também, ela depende do técnico e passa por um processo de aprovação lá na prefeitura, né? Todo um processo burocrático que leva um tempo, né? Vamos lá, consórcio imobiliário. Então, no caso de possuir um imóvel sujeito a parcelamento, edificação ou utilização compulsória, é esse o caso, então, necessário para fins de regulação fundiária ou cuja preservação seja de interesse à coletividade. Ao proprietário pode ser oferecido a opção de recorrer a um consórcio imobiliário, situação em que o proprietário cede seu imóvel ao poder público municipal e, depois de realizadas as obras, recebe unidades imobiliárias, terrenos ou edificações correspondentes ao valor cedido, uma forma de pagamento. As demais unidades passam ao patrimônio público. Um exemplo seria se definisse uma ZEIs, dá um exemplo lá que a Andrea colocou, se não fosse do poder público da União, né? Aquela zona lá na junção de Rio Grande. E aí, então, poderia fazer um consórcio imobiliário em que se cederiam algumas unidades habitacionais para o dono daquela área. Tu chegou a trabalhar em algum dessas habitação de interesse social, André, que teve consórcio imobiliário? Não, Gabriel, nós aqui em Rio Grande são 5 entidades, mas não é consórcio, é independente mesmo. Não, era só para saber. Então, mas existe essa modalidade, só para vocês saberem, tá? Então, direito de preempção é um outro termo. O município tem preferência para adquirir imóvel urbano de particular, desde que esteja cadastrado e delimitado pelo município previamente. O prazo máximo de vigência do direito é de 5 anos.
podendo ser renovado após 1 ano da extinção da mesma. Uso capião especial de imóvel urbano. Possuidor do imóvel urbano tem até 250 metros quadrados, que nele habite por 5 anos ininterruptos, sem oposição, receba sua posse legal, se não possuir outro imóvel. Uso capião urbano se aplica também a ocupações coletivas sob as mesmas condições da uso capião individual. Neste caso, a área total da ocupação, dividida pelo número de possuidores, será menor que 250 metros quadrados para cada possuidor. Pessoal, esse instrumento do uso capião é muito legal porque é uma ferramenta que consegue, então, trazer a reforma urbana, né? Que lutam pela reforma agrária e a reforma urbana, porque diversas pessoas não vão ter acesso, estão excluídas e não têm acesso e ocuparam algumas áreas que eram, então, não cumpriam sua função social e, através disso, conseguem, então, garantir o seu direito a ter a propriedade desse imóvel, a ganhar o habite, né? Estudo de impacto de vizinhança, que é um outro termo importante, né, que a gente estava falando, ou quando a gente falou lá do WAVE, né? Então, a ocupação de um lote urbano impacta seu entorno e pode causar interferência direta na dinâmica da cidade. A abrangência e intensidade desse impacto podem se ampliar conforme o porte do empreendimento e mesmo que a lei urbanística permita o uso em determinada zona, há situações pontuais que podem ocasionar impacto ao sistema viário, à infraestrutura, insolação, poluição, gerar resíduos, impactar a economia local, o patrimônio histórico. Então, é preciso, os estudos, quando fizeram os EIVs lá, precisam de um estudo do impacto de vizinhança. Em outros empreendimentos, podem solicitar, o poder público pode solicitar que se faça um estudo do impacto. Direito de superfície. O poder público municipal ou proprietário particular cede a outrem o direito de uso do solo, subsolo ou espaço aéreo, que a gente chama aquele índice adquirido, né, os índices urbanísticos adquiridos, estabelecido em contrato para moradia, urbanização. Isso aí está sendo bastante discutido lá em São Paulo, agora com o Dória lá e com o prefeito de São Paulo, porque tem aquelas grandes empresas, então, discutindo sobre isso, eles compram os IAs e aí constroem grandes edifícios, e agora estavam pensando, tipo, que reformular alguns prédios e aí garantir que eles pudessem investir em outras áreas com maior índice. Então, isso se tornou um grande mercado agora lá em São Paulo. Porto Alegre talvez deva começar, também não sei, desconheço. Parcelamento, edificação ou utilização compulsória. Então, Poder Público Municipal estabelece um prazo para que o proprietário de um imóvel que não cumpre sua função social lhe confira uso, tá? Se não tiver interesse ou condição de dar uso ao terreno, o proprietário pode ceder seu imóvel ao Poder Público Municipal em forma de consórcio imobiliário. Então, lembram lá que eu estava falando do consórcio imobiliário, que eu perguntei para a André até? Então, antes de tomar a medida do consórcio imobiliário, é de bom grado que se estabeleça, então, e também aí o consórcio imobiliário pode também não ser estabelecido, mas que se estabeleça, então, o parcelamento ou utilização compulsória, tá? Aí dá um prazo, estabelece um prazo para aquela família, para aquele proprietário que está subutilizando. Vários imóveis a gente tem abandonados aqui em Pelotas, então, e aí poderia se estabelecer, não está cumprindo função social, gera insegurança, poderia atender bem a comunidade, está precisando de um espaço qualificado como esse, e aí então se faz isso, um consórcio compulsório. Aliás, uma utilização compulsória. Se tu não der uso em 5 anos, em 10 anos, a prefeitura vai se apropriar. Aí vai te pagar, ou não vai te pagar uma indenização de tanto. Se não cumprir o prazo, não sendo dado o uso definido ao terreno, exclui a possibilidade de consórcio imobiliário. Tá. Aí se não se fizer o consórcio imobiliário, se não se estabelecer, e se der esse prazo, então já é automaticamente
da prefeitura. O imóvel fica sujeito a parcelamento, edificação ou utilização compulsória, podendo ainda incidir sobre o imóvel o imposto sobre a propriedade predial territorial urbana, o IPTU, progressivo no tempo. Uma boa utilização é isso, é o IPTU progressivo. Isso são instrumentos que as prefeituras não fazem, pessoal. Por isso que a gente nota que tem tantos imóveis aí que o pessoal está deixando cair, que deixa sem uso, né? Aqui no centro de Pelotas e em outras regiões. Então a gente tem esses especuladores imobiliários, essas famílias então que não estão nem aí para a qualidade da cidade, estão só ligando então para o enriquecimento delas e para manter o seu patrimônio, manter o seu poder, e aí não ligam para a qualidade que está se fazendo da cidade. Então a prefeitura tem meios hoje, instrumentos de garantir que, por exemplo, com isso, com o IPTU progressivo, podendo usar como referência para calcular o imposto também de sua localização. Se em 5 anos o parcelamento não for cumprido e o imóvel não ser edificado ou utilizado, será mantida a cobrança de alíquota máxima até que se cumpra a referida obrigação, ficando garantida a prerrogativa de desapropriar o imóvel para fins de reforma urbana. Tá? Cabendo indenização ao proprietário, tá? Então, a prefeitura indeniza o proprietário. Vou dar um exemplo, Pelotas, estou tentando me lembrar do exemplo de Pelotas, mas me lembro melhor assim, Rio Grande, que tem tantos imóveis, né, André? A gente tem diversos imóveis ali no Porto Velho, né, que poderiam ter, então, alguma função social para funcionar, atendimentos à sociedade, parte de cultura que a gente teria, então, ou que nem a André falou, aquele próprio, as terras da União, a gente tem diversas, então, que poderiam estar cumprindo a função social e não estão. Transferência do direito de construir é outro. Propriedade do imóvel público ou privado pode exercer seu direito de construir em outro local, caso o imóvel seja necessário para implementar equipamentos públicos de interesse ao patrimônio histórico, e ainda se o imóvel for útil para a regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. Só para isso, tá? Exemplo. Uma área que possui um imóvel tombado, onde o proprietário tem o direito de construir limitado. Ele pode exercer esse direito cumulativamente em outro imóvel que seja de sua propriedade, tá? Ou se possuir um imóvel adequado à implantação de uma ZEIS. O poder público municipal concede ao proprietário o direito de construir em outra área com condições urbanísticas equivalentes. Vamos lá. Outorga onerosa ou direito de construir. A prefeitura pode também negociar contrapartidas ou vender a particulares direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento, que era o que a gente estava falando, bem como alterar o uso do solo em áreas pré-estabelecidas pelo poder público municipal. O reconhecimento deste valor do direito de construir concedido pela legislação urbanística e as eventuais injustiças decorrentes da apropriação deste valor pelos proprietários dos terrenos foi a grande motivação da introdução da ideia da outorga onerosa do direito de construir no Brasil. Operação urbana consorciada. Recebe nomeação de operação urbana consorciada o conjunto de medidas que visam a transformação de setores urbanizados degradados. Para defini-la, é necessário delimitar o perímetro de intervenção, estabelecer as medidas a serem tomadas para a sua implementação e que pode levar anos, dependendo do alcance da ocupação urbana consorciada. Lá vocês leem depois. Para fins, então, do planejamento urbano regional, lá na Constituição Federal de 88, estabeleceu que os estados podem criar áreas, aglomerados urbanos e regiões metropolitanas e micro-regiões para planejar e executar funções públicas de interesse comum. O Estatuto da Metrópole institui diretrizes para a política de desenvolvimento urbano, incluindo habitação, saneamento básico, transporte urbano, definindo conceitos importantes para melhorar o entendimento e gestão dos arranjos territoriais, como a gente vai ver no próximo, na continuidade agora.
Nossa, já foi rápido a aula. Mas também, segundo a Constituição Federal de 88, cabe aos municípios a execução de sua política urbana, já que a mesma Constituição os elevou à categoria de entes federados, com autonomia para decidir sobre diversos assuntos de seu interesse. Tá? Então, a aglomeração urbana, o que é? Agrupamento de municípios limítrofes, como a gente viu nas aulas passadas, né? Que tem complementariedade, acho que há 3 aulas atrás, complementariedade funcional e integração das dinâmicas geográficas, ambientais e políticas socioambientais. Função pública de interesse comum é política ou ação pública cuja realização isolada do município seja inviável ou impacte em municípios limítrofes. O que é uma gestão plena? É a condição da região metropolitana ou aglomerado urbano que possua plano de desenvolvimento urbano integrado aprovado, uma estrutura de governança própria, com representantes do Poder Executivo dos municípios integrados da região metropolitana, conselho deliberativo com representantes da sociedade civil, órgão público com funções técnicas e sistemas de alocação de recursos e prestação de contas. Governança interfederativa, que é responsabilidades e ações de organizações, planejamento e execução compartilhadas de função pública de interesse coletivo, compartilhadas entre entes federados, município, estado e união. O que é uma metrópole? É um espaço urbano contínuo que, por sua população, importância política, social e econômica, tem influência nacional ou regional, que se caracteriza como área de influência de uma capital regional, conforme definições do IBGE. O Ministério o Estatuto da Metrópole inclui, além das diretrizes do Estatuto da Cidade, também o compartilhamento e organização administrativa das funções públicas de interesse comum, com rateio de custos pactuado previamente, integração da alocação de recursos e da prestação de contas e conservação dos serviços prestados ao município e à região metropolitana ou aglomerado urbano. Inclui também outros instrumentos urbanos metropolitanos que denotam seu caráter de legislação integradora, como plano setorial interfederativo, fundos públicos, operações urbanas consorciadas, convênios com cooperação, parceria público-privada, nas quais a iniciativa privada disponibiliza recursos financeiros ou materiais e o poder público, mediante remuneração, paga ao agente privado pelo agente público em questão. O plano de desenvolvimento metropolitano deve contemplar projeto estratégico, ação prioritária, macrozoneamento e diretrizes municipais de parcelamento, uso e ocupação do solo e diretrizes para evitar políticas públicas para efetivar, políticas públicas de regularização fundiária urbana, assegurando a participação popular e supervisão do Ministério Público. É bastante coisa, né? Deixa eu só ver uma coisa. Pessoal, eu acho que não vale a pena. Eu vou continuar na próxima aula, essa da onde a gente parou aqui. Eu vou enviar para vocês, tá? Aí a gente retoma. Que é a unidade 3, seção 3. Aí depois eu faço... Melhor eu fazer a unidade 3, seção 3, junto com a unidade 1, seção 1, aí divido 2 em 2, tá? Senão fica muita coisa. Prefiro agora abrir para vocês, para a gente retomar lá o começo da nossa aula, nossa música manifestação, retomar o que a gente viu hoje, Estatuto da Metrópole, Estatuto da Cidade, e o trabalho de vocês, se vocês têm alguma dúvida. Todas as dúvidas do trabalho, Gabriel. Eu não consegui entrar na aula, na aula passada, e eu também não consegui assistir ela. Eu procurei no AVA, até mandei uma mensagem no grupo.
Tu viu agora, eu tinha postado lá no WhatsApp, eu acho que vocês não postei? Não postei. Eu botei no YouTube, peraí que eu já vou te mandar agora, André, peraí então. Não, mas Não, tu acho que colocou no grupo, Gabriel. Coloquei? Ah, isso, bom. no início Tá. da aula, sim. Mas durante a semana, não. Daí eu não sei o que trabalho, de nada. Tá. É em grupo ainda, viu, Andréia? Tá. Tá? André, o que a gente vai fazer é um microplanejamento, tá? Eu dei uma aula que trabalhou com a concepção de urbanismo tático. Não sei se já ouviu falar. Sim. Tá. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão planejar, é bem essa ideia, estruturar e ele tem que estar espacializado na cidade. Como o teu grupo, na verdade, se tu tivesse só o pessoal de Rio Grande, eu até permitiria fazer em Rio Grande, mas as nossas são em Pelotas, tá? E aí vocês vão, vão zonear, vão, na verdade, espacializar aonde vai acontecer esse urbanismo tático, essa intervenção, que ela pode desde trabalhar com a ideia de traffic calming, com a ideia de uma cidade mais humana, uma cidade mais inclusiva, com a ideia de pode então, o que a gente está falando agora do Estatuto que a gente está falando de produzir mais igualdade, uma reflexão política, democrática, então, ou lutar por interesses sociais, tá? Ela tem que ter um enfoque para isso, o microplanejamento de vocês, tá? E aí vocês vão, eu tinha dado na aula, eu dei um exemplo de uma que foi feita, tá? E aí tem ali como é que planeja, então, como é que vai ser identificado como vocês planejam esse microplanejamento que vocês vão fazer, tá? Essa estratégia de microplanejamento. E aí, com o resultado de todos, nós vamos fazer uma rede de microplanejamentos. Vamos dar um exemplo assim, André. Vocês identificam... Deixa eu ver assim... Vou usar o exemplo das doquinhas. Lembra lá que a gente... Vou usar o exemplo das doquinhas, porque eu lembro que a gente fez aquela aula de técnicas retrospectivas do restauro. E lembram quando a gente estava caminhando com o Guilherme Pinto e com a Luana, que a gente viu lá no fundo uma ocupação irregular. Lembro até que eu conversei contigo e com teu marido, André. Sim. E aí, então, vocês identificam que aquele espaço lá, aquele terreno vazio que tem ali na frente das Sagres, ele comporta a acontecer algo que seja, então, vamos botar assim, que aconteça, então, de atividades culturais, atividades esportivas, atividades que tenham, então, um potencial de encontro e troca da comunidade, que ele seja... Aí eu estou dando um exemplo, tá? Tomara que eu não tenha... Agora alguém vai dizer assim, professor, era o que eu ia fazer. Tá, mas pode ser também, mas é só dando uma ideia. Então vocês vão estruturar isso dentro da ideia do microplanejamento. Aí tinham lá, eu botei categorias que vocês vão descrever, como é que vão descrever que esse projeto trabalha. Aí vocês vão descrever, então, como é que isso trabalha, então, nessa ideia de colocar, então, dar voz às minorias, como é que, então, ele é inclusivo nesse sentido, no processo de planejamento da cidade, no processo de pensar, qual é as ideias que estão envolvidas de vocês proporem uma intervenção lá que vai interferir numa escala macro. Como é que vocês conseguem identificar que esse projeto micro de vocês, esse urbanismo tático, gera uma mudança ou um acolhimento dessa população numa escala macro? Entendesse, André? É que se tu olhar a aula, se tu conseguir olhar a aula e os PDFs, ali vai ter bem exemplificado como é que vocês vão diagramar isso. Certo. Não, eu entendi agora. Tá, entendesse? Uhum. Porque eu estava dando a aula para vocês, nós estávamos vendo o planejamento urbano e regional sempre na ideia, numa ideia macro, né? Vendo lá de cima, e eu estava falando para vocês que as teorias do urbano estão trabalhando, do urbano mais contemporâneas, estão trabalhando com essa ideia de que é os pés no chão, é o tático, né? O contato com a realidade, o contato com a comunidade, é trazer o pessoal para discussão, né? Os próprios planos diretores trabalham com isso, a gente vai ver na aula que vem.
trabalham com assembleias, trabalham então com a participação popular, né? E quanto mais trabalhar isso, a gente falou isso na aula passada, quanto mais enraizado e menos sendo uma imposição da nossa forma de projetar, da nossa forma de viver, da nossa forma de entender a cidade, né? E mais seja uma construção conjunta. A Andrea falou sobre isso, lembram lá na palestra dela? Quanto mais tiver isso, mais certo vai dar. E aí está lá no Escher, tá? Está no Escher, no novo urbanismo. Então, eu estou implementando, só que aí eu dei para vocês a estratégia, que é a partir do microplanejamento que tu consegue. E eu estava falando, é que não vai dar tempo, né, para a gente fazer tudo, então é só um exercício. A partir da integração, eu dei até foi um livro, né, que eu fichei para vocês e passei na aula passada, que era a partir da integração entre a escala macro e micro, é que alguns autores estão apontando que é a receita para se planejar as nossas cidades, para se gerir e planejar as cidades. Entendeu, André? Tipo, eu tenho que ter um planejamento que ele vai envolver a ideia da escala macro, lá no planejamento urbano, no planejamento regional, mas ele tem que ser pensado na escala micro. Como é que se dá nas localidades? Como é que se dá essa intervenção? E é a partir do micro, então, que a gente vai elaborar, por isso no nosso exercício de aula, a gente vai... Tem alguém que levantou a mão, a Betina. A partir desse nosso exercício de aula, a gente vai pensar como o nosso projeto na escala micro interfere na escala macro. Como a gente pode pensar, então... E aí, se a gente pensasse, se desse tempo, né, André, da gente pensar que não vai dar tempo para nós... todos os nossos projetos micro ligados numa rede, como a gente poderia pensar eles sendo uma escala macro, né, de planejamento macro, um planejamento regional, um planejamento da nossa cidade inteira e até as regiões, até as cidades menores. Aí ia ser um resultado lindo. Pode falar, Betina. Boa noite. Eu também, assim como a Andrea, eu não tinha pegado a explicação da aula passada. Aí eu fui ver no AVA, tu já colocou a aula, né? A aula em PDF e a aula em vídeo. Na sessão 2, é isso? Não, no AVA eu acho que tá, porque o AVA deu uma truncada, porque eu acho que ele não tá correto no AVA, porque eu não botei essa última aula, não. Tá? Pois é, eu acho que ele não está seguindo, porque assim, ó, a gente teve, na verdade, com essa coisa de estar à distância, meio que deslocou a aula que a gente está dando com a semana lá do AVA que eu tenho que postar. Não sei se tu entendesse, Betina. Eu tinha que postar, mas a gente ainda não estava. Meio que... E era obrigado pela instituição, porque eles conferem se eu postei ou não. Então, eu vou repostar lá, até posso postar agora certo lá, então, se tiver truncado, tentar arrumar. Mas eu botei no grupo. Eu te pergunto pelo trabalho mesmo, um roteirinho, porque o PDF que eu consegui baixar, o vídeo eu não consigo, não sei, não consigo assistir. Mas eu consegui baixar o PDF, tem? Consegue ver no YouTube? No YouTube, sim. Eu digo, os vídeos do AVA eu quase nunca consigo abrir. Pois é. É muito ruim isso. Tá complicado isso. Mas aí, também... no PDF, tem umas perguntas aqui no PDF, e aí eu não sabia se era esse trabalho, enfim. Não. O trabalho a gente falou em aula, viu, Betina? É só aquele modelinho, só fazer aquilo lá, não tem mais trabalho. As aulas agora, isso aí é preparar para a prova, não tem mais perguntas. Aquelas perguntas foram só para vocês irem pensando e vocês fizeram um embasamento teórico, um embasamento de referencial para conseguir pensar o projeto de vocês, tá? Aquele monte de perguntas que estavam sendo colocadas é porque eu quero ver isso agora no projeto de vocês. Tá bem, eu entendi. E essa, tipo, o trabalho descrito assim, tu vai nos passar ou tu já passou e eu não... Eu vou passar, então, eu passo agora um modelinho só dele, porque tá lá na aula. Eu tinha falado na aula, eu falei o que era o modelo do trabalho que vocês podiam seguir. Eu dei um exemplo, um que foi feito em São Paulo, tá? E tinha... esse que foi feito, o livro trouxe exemplos também, eu dei diversos exemplos. Eu não escaneei, desculpem, pessoal. Semana corrida também. Eu tenho que escanear o livro, porque ficou uma droga a minha escaneada do livro.
Vocês devem ter visto na aula que eu mandei para vocês. Aí eu vou escanear de novo e mandar por imagens, porque ficou ruim a escaneada do livro. É um livro que eu tenho, que é microplanejamento, que também tem exemplos, viu, Betina? Que vocês podiam usar como exemplo de diagramação. Tá bem, entendi. Muito Gabriel. obrigada. Oi, Andréia. Eu estou conferindo aqui nesses arquivos que você mandou hoje. Tem aquela música no YouTube. Tá, o tem de hoje eu Estatuto mandei das só agora. Cidades. No início da aula. Isso, eu mandei só o material da aula de hoje, eu não mandei ainda. Tá, então o da aula mandei o passada não veio. Tá, ok. Não, eu mando agora, eu termino agora. O que eu vou fazer, André? Eu vou mandar a aula de hoje e a aula da aula passada, tá? Reenvio. Tá. E envio o link do YouTube da aula passada, tá? A aula de hoje eu não consigo enviar o link, porque acontece assim, ó. Eu recebo a aula pelo stream. Eu tenho que baixar no meu computador, depois eu tenho que postar no YouTube para depois gerar para vocês, né? Então isso e a internet anda bem ruim. Então eu levo um tempo baixando e depois postando no YouTube. Então eu acredito que hoje eu não vou conseguir, mas amanhã eu posto para vocês a aula de hoje, tá? O link do YouTube. Tá bom. Acho que a mais importante é a passada para a gente fazer o trabalho, né? Daí. Tá. A de hoje que não é tão urgente, né? Se tem algum outro grupo, porque eu achei, até o pessoal falou, eu botei, né? Tá na aula com a Andréia, eu vou recompartilhar. Ele mandou. Pois eu tava achando estranho, eu me lembro que eu mandei por causa disso, porque eu achei que era, viu, Andréia? Eu achei que era importante para vocês terem um modelo, eu botei a aula já em seguida, baixei e mandei também o PDF da aula. Se a Michelle puder fazer isso, só marca ali para a Andréia poder acessar. Ah, tá. É porque eu não encontrei, então, de certo, tá mais acima no grupo, eu não tinha percebido. Porque eu acho que deve ter tido alguma conversa. Mas eu vou corrigir lá o AVA, tá, pessoal? Que nem a Betina pediu. Betina, pode falar. Não, era só isso mesmo. É que a mão ficou levantada. Tá. A mão ficou levantada. Baixei, eu acho. Pessoal, bom reencontrar vocês. Então, como ninguém falou, as minhas aulas na disciplina de vocês juntou duas turmas que eu tenho um grande carinho, que eu sempre falo, que eu não tinha tido ensalamento, né? Tive um ensalamento das turmas que eu considero que são vocês são a cara do nosso curso de arquitetura e urbanismo. E eu procurei fazer da questão do Covid, da questão do planejamento urbano e regional, trabalhar com uma manifestação, com um manifesto, tá? Por isso trouxe a música, a Jean Jacobs, Ian Gell, esses urbanistas, Hermínia Maricatos, Raquel Ronick, são pessoas que são apaixonadas pelo urbano, pela cidade, né? E por isso se manifestam. Jean Jacobs também era só uma apaixonada, ela não é nem urbanista. E eu trouxe, então, também essa música hoje porque quando eu propus para vocês fazer esse trabalho, fazer dessa forma, que está fora da disciplina, é porque eu acho que a gente tem esse dever, tem essa capacidade de ter essa manifestação e pensar uma cidade futura, uma cidade, uma proposta política, tá? Num sentido lá do Jacques Rancière, político, porque a gente tem que transformar a nossa sociedade, tem que transformar nossas cidades para ter uma democracia, ter uma vida pós-Covid, sonhar com uma vida melhor, tá? E é um manifesto porque eu participo de grupos de arquitetos no WhatsApp e vejo discussões que às vezes saem e, infelizmente, são superficiais, na minha opinião. Isso vai ficar gravado. São superficiais porque a nossa profissão corre o risco diversas vezes, como eu já falei para vocês, de ficar presa a questões de luxo, a uma questão de elite, a uma questão, um trabalho que é para poucos. E eu acredito que quando a gente é um profissional, arquiteto urbanista, a gente tem uma responsabilidade que é cobrada por a gente ter essa profissão, que envolve esse cuidado social, esse cuidado com a cidade, esse cuidado com todos. E nesse tempo de Covid é cobrado muito.
E eu vejo às vezes que falta muito sobre essa consciência e essa ética profissional em colegas. E eu não queria, ou almejo que vocês tenham uma consciência sobre essas questões no futuro, quando vocês forem profissionais. E já desde agora, tá? Um abraço a todos, uma boa semana e bom trabalho. Obrigada, Valeu, Gabriel. Gabriel, boa noite. 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 Boa noite, professor.